A maioria das pessoas acredita que ser curado é sempre uma bênção, que voltar a andar, respirar sem dor ou escapar da morte é, por si só, um final feliz. Mas essa história existe para desafiar essa certeza, porque nem toda cura vem acompanhada de paz. Às vezes, ela cobra um preço que não aparece em exames, nem se explica com palavras simples. O que você vai ouvir agora não é um milagre religioso, nem um relato médico. É o testemunho de um homem comum que teve sua vida salva por algo que jamais conseguiu compreender completamente. E desde aquela noite, ele nunca mais dormiu em paz. Jonas Villar sempre viveu do rio. Aos 49 anos, conhecia cada curva da água barrenta como quem conhece as próprias cicatrizes. Morava sozinho numa casa de madeira erguida sobre estacas, afastada da vila, onde o cheiro de peixe, óleo velho e redes úmidas fazia parte do cotidiano. Não era um homem de muitas palavras. Acordava antes do sol, empurrava o barco para a água, ainda coberta por névoa, e só retornava quando o céu começava a perder o azul. À noite, comia em silêncio e dormia pesado, como alguém que esgota o corpo para calar a mente. Havia, porém, algo errado dentro dele. Uma dor antiga no peito, ignorada por meses, talvez anos. Jonas sabia que o coração falhava, mas a ideia de hospital parecia distante demais daquele mundo simples, regido mais pela maré do que por relógios. Ele dizia a si mesmo que ainda dava conta, que o cansaço era só a idade chegando. Até a noite em que o rio decidiu cobrar atenção. Era início de lua nova, quando a água fica mais escura e o céu menos generoso. Jonas havia ficado além do horário, tentando recolher uma rede que insistia em se prender no fundo. O vento esfriou de repente, e um silêncio estranho tomou o lugar dos sons habituais da mata. Nem insetos, nem pássaros. Apenas o bater lento da água contra o casco. Foi ali, no meio do rio, que a dor atravessou seu peito como um golpe seco. O ar faltou. As mãos perderam força. Jonas caiu de joelhos dentro do barco, sentindo o mundo se estreitar ao redor. Ele lembra de pensar, com uma clareza desconcertante, que morreria ali. Não houve pânico, apenas uma aceitação cansada. O barco girou levemente, levado pela corrente, e o céu acima parecia distante, quase indiferente. Foi então que a água ao lado da embarcação começou a se mover de um jeito que não combinava com o fluxo do rio. Não era onda, nem redemoinho. Era como se algo estivesse subindo de baixo, empurrando a superfície para fora. Jonas tentou gritar, mas não houve voz. O corpo não respondia. O que emergiu não tinha forma definida como um animal conhecido. Havia algo de humano na postura, mas errado nos detalhes. O tronco parecia alongado demais, os membros finos demais, e a pele, visível sob a luz fraca da lua, não refletia como carne molhada, mas absorvia o brilho ao redor. Não havia olhos claros, apenas áreas mais escuras onde eles deveriam estar. O pescador sentiu medo pela primeira vez, não da morte, mas daquela presença que não fazia parte de nenhuma história que já ouvira. A entidade não falou com palavras. Ainda assim, Jonas entendeu. Não como som, mas como uma ideia completa que se formou dentro dele, instantânea e impossível de ignorar. Ele sentiu que aquilo sabia exatamente o que havia de errado em seu corpo. A água subiu lentamente, envolvendo o barco, mas Jonas não se afogou. Pelo contrário, sentiu o peito se expandir, o ar voltar com força, como se algo estivesse reorganizando o que antes falhava. A dor desapareceu de forma abrupta, substituída por uma sensação estranha de calor e pressão interna. Era como se mãos invisíveis trabalhassem por dentro, ajustando algo que nunca deveria ter quebrado. O contato durou poucos segundos, talvez minutos. Jonas nunca soube dizer. A entidade recuou da mesma forma que surgira, dissolvendo-se na água escura sem deixar ondas. O rio voltou a se mover normalmente. Os sons da mata retornaram de uma vez. Altos demais, quase agressivos. Jonas caiu de costas no barco, respirando com dificuldade, mas vivo.
inteiro, curado. Ele conseguiu remar até a margem e caminhar até casa. O corpo, antes fraco, parecia leve demais, quase estranho. Naquela noite, tentou dormir, acreditando que o pior havia passado. Mas quando fechou os olhos, percebeu que algo havia ficado com ele. Não uma dor, nem uma lembrança clara. Era uma sensação constante de presença. Como se, ao ser salvo, tivesse sido notado. Jonas não contou a ninguém. No dia seguinte, acordou cedo como sempre e foi ao rio. Mas algo havia mudado. A água parecia observá-lo. À noite, quando se deitava, o sono não vinha. Sempre que começava a adormecer, imagens surgiam na mente. O fundo escuro do rio, a sensação de ser tocado por dentro, a certeza incômoda de que a cura não fora um favor, mas uma troca silenciosa que ele ainda não compreendia. E assim começaram as noites sem descanso. Não por dor no peito, mas por algo muito mais difícil de explicar. Jonas havia sobrevivido. O coração batia forte e regular, mas desde aquela madrugada, ele sentia que não estava mais sozinho, nem mesmo dentro de si. Nos dias que se seguiram, Jonas tentou convencer a si mesmo de que tudo não passara de um delírio provocado pela falta de ar. A mente humana, ele sabia, podia criar coisas quando o corpo estava à beira do colapso. Mas essa explicação começou a falhar rápido demais. Ele não sentia mais a antiga dor no peito. Subia o barranco com facilidade, puxava redes pesadas sem ficar ofegante, e o cansaço crônico que o acompanhara por anos simplesmente desaparecera. O corpo funcionava melhor do que em décadas. Era uma cura impossível de negar. O problema era a noite. Sempre que o sol se punha e o silêncio tomava a casa, algo despertava junto com a escuridão. Jonas se deitava cedo, como sempre fizera, mas o sono vinha em camadas finas, quebradiças. Bastava fechar os olhos por alguns segundos para sentir a mesma pressão interna no peito, não como dor, mas como um lembrete. Em certas noites, ele tinha a impressão de ouvir a água se movendo sob a casa, mesmo quando o rio estava baixo e distante. Não era barulho real, era sensação. Na terceira noite após o ocorrido, Jonas acordou sentado na cama, sem lembrar de ter se levantado. O quarto estava mergulhado na penumbra azulada que entrava pela janela, refletida da lua sobre a água. O coração batia firme, regular, mas sua respiração estava acelerada. Ele teve a nítida impressão de que não estava sozinho. Não havia sombras estranhas, nem figuras à vista. Ainda assim, a presença era clara, quase palpável, como alguém parado num canto escuro, observando em silêncio. Jonas chamou em voz baixa, mais por hábito do que por coragem. Não houve resposta. Quando se levantou para acender a lâmpada, a sensação cessou imediatamente, como se tivesse sido puxada de volta para dentro dele. A luz revelou o quarto simples, a rede pendurada, a mesa com restos de isca e uma garrafa de água. Nada fora do lugar. Ainda assim, ele não conseguiu voltar a dormir. Com o passar das semanas, os episódios se tornaram mais intensos. Às vezes, ao cochilar durante o dia, imagens surgiam de forma abrupta. Não eram sonhos comuns. Ele via o fundo do rio com uma clareza impossível, mesmo sem jamais ter mergulhado tão fundo. Sentia a densidade da água, a pressão crescente e algo mais. Camadas abaixo daquilo que conhecia como fundo. Era como se o rio tivesse profundidade além da física. Um espaço onde o escuro não era apenas ausência de luz, mas algo vivo. Jonas começou a evitar o rio à noite. Passou a recolher as redes antes do pôr do sol, mesmo que isso significasse menos peixe. Os outros pescadores notaram a mudança. Comentaram que ele parecia melhor fisicamente, mais disposto, mas ao mesmo tempo distante, sempre com o olhar fixo em algo que não estava ali. Quando perguntavam, ele respondia pouco. Dizia apenas que precisava descansar mais. Certa tarde, enquanto limpava os peixes na beira d'água, sentiu novamente a mesma sensação da noite do encontro. Não houve dor. Apenas um ajuste súbito no corpo,
como se algo interno tivesse sido tocado. A faca escorregou de sua mão e caiu no rio. Ao olhar para a superfície, Jonas teve a impressão clara de que a água o observava de volta. Por um instante breve, demais para ser explicado, ele soube que aquilo não fora um encontro isolado. Naquela noite, o sono finalmente veio, pesado e inevitável. Mas o que encontrou não foi descanso. Jonas sonhou que estava dentro do rio, em pé, respirando normalmente sob a água. À sua frente, a entidade surgia novamente, mais nítida do que antes. Agora ele percebia detalhes que haviam passado despercebidos: a ausência de pulsação visível, a forma como o corpo parecia se moldar ao ambiente, como se não estivesse completamente preso à matéria. Não havia ameaça em sua postura. Ainda assim, Jonas sentiu medo. A comunicação voltou da mesma forma, sem palavras, direta. Ele entendeu que a entidade não viera para salvá-lo por compaixão. Sua condição havia sido detectada como uma falha, algo que não deveria se encerrar naquele momento. A cura fora uma correção, não um milagre. E correções, Jonas compreendeu, criam vínculos. Quando acordou, estava encharcado de suor e com a estranha sensação de que o rio havia se deslocado para dentro dele. O coração batia firme, mas agora havia algo mais acompanhando cada batida. Uma atenção constante, silenciosa, que parecia se intensificar sempre que ele se aproximava da água. Jonas tentou rezar. Não era um homem religioso, mas crescera ouvindo orações. As palavras, no entanto, soavam ocas. Não afastavam a sensação, nem traziam conforto. Pelo contrário, quanto mais tentava se agarrar à ideia de proteção, mais claro ficava que o que o observava não se enquadrava em nenhuma crença que conhecia. Não era bom nem mau. Era antigo, funcional e agora, de algum modo, ligado a ele. A partir daquela semana, Jonas deixou de dormir completamente. Cochilos breves, interrompidos por sobressaltos, eram tudo o que conseguia. Sempre que a consciência começava a afundar, a sensação de água densa e escura o puxava de volta. Ele começava a entender, com um desconforto crescente, que a cura havia custado algo que ninguém avisara: a possibilidade de repousar sem ser notado. E, no fundo, ele sabia que aquilo ainda não havia terminado. Com o passar do tempo, a privação de sono começou a cobrar seu preço. Jonas já não distinguia bem os dias. As manhãs vinham envoltas numa névoa mental espessa, e o corpo, embora saudável, parecia operar à frente da mente, como se tivesse sido reajustado para continuar sem depender dela. Ele pescava no automático, amarrava nós sem pensar, navegava pelo rio, guiado por uma memória muscular que nunca falhava. Era a consciência que começava a se fragmentar. As noites se tornaram longas demais. Quando se deitava, o silêncio da casa já não era neutro. Ele sentia o mesmo tipo de expectativa que se sente antes de uma tempestade, quando o ar parece pesado demais para os pulmões. Em algumas ocasiões, percebia leves variações de temperatura ao seu redor, como se o ambiente reagisse à sua presença. Não havia vento, mas a pele arrepiava. Não havia som, mas algo parecia se mover fora do alcance dos sentidos comuns. Jonas passou a manter a luz acesa durante a madrugada. A claridade fraca não afastava completamente a sensação, mas ajudava a ancorá-lo no espaço físico. Mesmo assim, em determinados momentos, tinha a impressão de que a luz piscava de forma sutil, quase imperceptível, como se estivesse sendo observada junto com ele. Não era medo no sentido comum, era vigilância. Certa noite, ao sentar-se na beira da cama tentando evitar o sono, Jonas percebeu algo diferente. Não uma presença externa, mas uma alteração interna clara. Ele sentiu que conseguia perceber o rio mesmo estando longe dele. Não como lembrança ou imaginação, mas como percepção direta. Sabia quando a corrente ficava mais forte, quando um tronco passava submerso, quando peixes maiores se moviam no fundo. Aquilo não era normal, e ele sabia disso. O entendimento veio lentamente,
como uma conclusão que não precisava ser explicada. A entidade não apenas o havia curado, ela havia deixado algo em funcionamento dentro dele. Um tipo de sensibilidade ampliada, ajustada àquele ambiente específico. Jonas começava a suspeitar que sua mente agora operava em uma frequência diferente, uma que se conectava a camadas da realidade que antes passavam despercebidas. Essa suspeita se confirmou na noite em que ele ouviu o chamado. Não foi um som, foi um impulso, uma direção clara que se formou dentro dele, apontando para o rio, mais especificamente para o trecho onde tudo havia acontecido. Jonas tentou resistir. Sentou-se, respirou fundo, repetiu mentalmente que não precisava ir, mas quanto mais tentava ignorar, mais intensa a sensação se tornava. Não era ordem, era necessidade. Ele pegou a lanterna e caminhou até o barco. O rio estava estranhamente calmo, a superfície lisa demais, refletindo a lua como um espelho imperfeito. Ao remar até o centro, Jonas sentiu o mesmo peso no ar da noite do ataque cardíaco. Mas agora não havia dor. Havia reconhecimento. Era como retornar a um lugar que já o esperava. Quando parou o barco, a água abaixo começou a escurecer ainda mais, formando uma mancha que não acompanhava o movimento natural da corrente. Jonas não precisou se inclinar para saber que algo emergia. A entidade não apareceu completamente dessa vez. Apenas uma parte de sua forma se tornou perceptível, suficiente para confirmar que aquilo não era imaginação. A comunicação voltou, direta, precisa, sem emoção. Jonas entendeu que sua cura havia sido possível porque seu corpo era compatível. Sua mente, resistente o suficiente para não colapsar. Mas compatibilidade implicava continuidade. Ele não fora escolhido, fora apenas adequado. E agora fazia parte de um processo maior, que não exigia compreensão total, apenas disponibilidade. Jonas sentiu uma pressão suave no peito, não dolorosa, mas firme, como uma mão mantendo algo no lugar. Ele entendeu que, enquanto vivesse, aquele ajuste permaneceria ativo. Seu corpo estava estável, sua mente aberta. E o sono profundo, aquele desligamento completo da consciência, não era mais possível. Dormir significava desligar o monitoramento. E isso, para a entidade, não era aceitável. O pescador tentou se afastar, remar de volta, mas percebeu que o barco não se movia. Não estava preso fisicamente. Era como se o rio simplesmente não permitisse deslocamento naquele momento. A sensação não era de ameaça, mas de contenção. A mensagem era clara. Não se tratava de punição. Era consequência. Quando finalmente conseguiu retornar à margem, o céu já começava a clarear. Jonas estava exausto, mas desperto de uma forma diferente. Não havia mais dúvida. Ele não dormia porque algo precisava que ele permanecesse consciente, presente, disponível. Nos dias seguintes, Jonas começou a perceber mudanças ainda mais sutis. Conseguia prever alterações no clima com precisão inquietante. Sabia quando alguém se aproximava de sua casa antes mesmo de ouvir passos. Sentia desconforto ao se afastar demais do rio, como se estivesse saindo de um campo de influência ao qual agora pertencia. A cura, ele entendeu, não havia sido um favor. Fora uma integração. Seu corpo sobrevivera, mas à custa de algo que ninguém jamais lhe perguntara se estava disposto a entregar. O descanso, o esquecimento temporário, o alívio de desaparecer por algumas horas todas as noites. Jonas continuava vivo. Mas agora compreendia que viver e descansar não eram mais a mesma coisa. Jonas passou a viver num estado de vigília contínua. Não havia mais distinção clara entre dia e noite. O corpo seguia funcionando com precisão quase excessiva, mas a mente permanecia sempre à superfície, incapaz de afundar no descanso profundo. Às vezes, durante a madrugada, ele se sentava na varanda e observava o rio por horas, sentindo uma conexão silenciosa que não sabia explicar. Não era devoção, era alinhamento forçado. Com o tempo, começou a perceber algo ainda mais inquietante.
Sempre que tentava se afastar da água por períodos mais longos, a pressão no peito retornava, não como dor, mas como desorganização. O ritmo interno se tornava irregular, a respiração perdia fluidez, a mente ficava turva. Bastava retornar ao rio para tudo se estabilizar. Aquilo deixou de ser coincidência rápido demais. Jonas compreendeu que sua cura estava condicionada à proximidade daquele ambiente. Ele não fora apenas salvo ali, fora ancorado. As noites sem sono trouxeram reflexões que ele jamais teria permitido antes. Jonas passou a questionar o sentido da própria cura. Se sobreviver significava perder a paz, então o que exatamente havia sido restaurado? O corpo funcionava sim, mas à custa de uma vigilância constante que drenava lentamente sua humanidade. Ele já não sonhava. Não porque não dormia, mas porque não havia mais espaço para sonhos. A mente permanecia sempre ativa, ocupada por percepções que não pedira para ter. Certa madrugada, enquanto observava o reflexo da lua distorcido pela corrente, Jonas teve um entendimento silencioso. A entidade não era única. Aquilo que encontrara no rio fazia parte de algo mais amplo, uma presença distribuída, antiga, que habitava camadas profundas daquele território muito antes de qualquer pescador lançar redes ali. Ele não fora escolhido por acaso, nem por bondade. Fora apenas o primeiro a falhar biologicamente no lugar errado. A cura existira porque a entidade não permitia rupturas naquele ponto. Jonas era, agora, uma extensão funcional desse equilíbrio invisível. Um sensor vivo, um ponto de consciência mantido desperto para garantir que nada se perdesse sem ser percebido. O sono profundo, ele entendeu, não era compatível com esse papel. Houve noites em que ele tentou se render ao cansaço extremo, deitando-se no chão da casa, permitindo que o corpo desligasse à força. Nessas ocasiões, a sensação era sempre a mesma. Um afundamento abrupto seguido de um retorno violento à consciência, como se algo o puxasse de volta antes que cruzasse um limite proibido. O coração acelerava, o corpo se reorientava e a presença retornava, silenciosa e atenta. Jonas parou de resistir. Aceitou que dormir, como dormia antes, não fazia mais parte de sua existência. Aprendeu a viver em intervalos curtos de descanso superficial, olhos fechados, mente alerta. O tempo deixou de ter ritmo humano. Os dias se misturavam. As noites passavam sem marcação clara. Ainda assim, ele continuava funcional. Mais do que isso, parecia necessário. Algumas pessoas da vila comentavam que Jonas estava diferente. Mais magro, talvez, mais quieto, mas também mais presente, como alguém que nunca se distraía. Ele não envelhecia como antes. O rosto mantinha uma rigidez estranha, nem cansada nem descansada, apenas fixa. Quando perguntavam sobre sua saúde, ele respondia que estava melhor do que nunca, e de certa forma, era verdade. O que ele não dizia é que toda noite, sem exceção, sentia a mesma observação silenciosa, vinda debaixo da superfície, como um lembrete constante de que sua vida não lhe pertencia mais por completo. A cura o mantinha vivo. A vigília o mantinha útil. Jonas entendeu, por fim, que algumas entidades não tiram a vida, apenas retiram o direito de desligar. E que a pior consequência de ser salvo por algo que não compreendemos não é a dívida, nem o medo, mas a impossibilidade de voltar a ser apenas humano. Ele continuou pescando, continuou vivendo, mas nunca mais dormiu em paz. E no fundo do rio, onde a luz não alcança, algo permanecia desperto com ele.